Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, com você aqui na TV Galega, e agora trazendo também um assunto importantíssimo, pontual, mais do que necessário, mesmo que ele pareça ser repetitivo. A Covid-19. Um ano dessa realidade aqui no nosso país, o mundo já acompanhando um pouco mais de tempo, mas já um ano aqui no nosso país dessa realidade, os primeiros casos, enfim, e muita gente parece que ainda não aprendeu com tudo o que estamos vivendo. Para essa entrevista, eu convidei a professora, a doutora em enfermagem e neurociência, Ivonete dos Santos. Doutora Ivonete, é um prazer te receber aqui na TV Galega, aqui em Blumenau, você aqui conosco mais uma vez, né? Muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, Denise, que bom que, né, você tenha lembrado da gente realmente, né? A gente já trabalhou tanto, né, bastante tempo junto, né, Denise? E a gente está aqui realmente para ajudar essa população que está tão sofrida nesse momento, né, Denise? E com esclarecimentos, né, bem simples e fáceis para eles realmente entenderem. E é isso que importa para a gente repassar realmente, né? Obrigada mesmo, de coração. Vamos começar com a vacina. A porta foi aberta. Ela é uma realidade no mundo, aqui no país também, apesar de tímida ainda, né? Mas é uma realidade, é um conforto já para muitas pessoas. Você, inclusive, já foi vacinada, ficamos muito felizes por isso. Mas como é que a gente poderia pontuar aqui e começar a nossa conversa, doutora Ivonete, sobre a vacina, a realidade do mundo, do nosso país, mas principalmente também o dizer sim para a vacina quando eu sou realmente chamado para esse momento? Na realidade, Denise, o nosso país, por enquanto, né, autorizado pela Anvisa, nós temos 2 vacinas, né? Então seria o quê? A Coronavac, que seria aquela da China, e a da Oxford, que seria a da região da Inglaterra, né? Essas 2, Denise, para a população entender, estão sendo administradas pelo Coronavac, pelo Instituto Butantan, que é famosíssimo, que tem uma credibilidade extremamente lá fora, muito boa, e pela Fiocruz, outro instituto também, que é muito valorizado lá fora, com muita credibilidade. Então, assim, deixando para a população que pode ter certeza que essas 2 vacinas estão extremamente bem administradas, extremamente bem conduzidas nesse nosso país, Denise, né? Mas eu fico feliz também, Denise, que hoje, né, com a situação que do nosso país está, a Anvisa já abriu as portas para a Pfizer, né, que vai ser uma dificuldade, porque o armazenamento dessa Pfizer, Denise, tem muitos municípios que nós não temos essa condição, que ela tem que ficar a 0,70 graus, né? Então tem municípios do nosso país que a gente não vai ter essa condição. E também ela abriu uma esperança muito grande da Sputnik, tá? Que é a vacina da Rússia, e da Covaxin, que é a vacina da Índia. Então nós precisamos urgentemente de vacina, Denise. Esse nosso país está indo em conta-gotas dessa vacinação, né? Isso porque, pelo descaso que nossos governantes fizeram em relação à doença, à não credibilidade das ciências, né? Eu sou uma cientista, gente, eu estudei muito para isso, né? E eu fico muito triste de ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Então nós estamos na contramão, sabendo, Denise, que nós temos uma rede de salas de vacina extremamente ampla nesse nosso país, que nós já devíamos ter vacinado muito mais pessoas, né, dessa doença, tá? E por enquanto, Denise, nós só vacinamos em torno de 2% da população brasileira, né? Isso é muito sério, isso é muito grave. Enquanto isso, Denise, tu acompanha junto com a gente que cada vez tem gente mais ficando doente, os hospitais estão sobrelotados, estão sobrecarregados, não tem profissionais da saúde, que eles estão extremamente cansados de atender essa população, e nós na contramão da não vacinação, né, Denise? Doutora Ivonete, sobre a eficácia das vacinas já aqui sendo aplicadas na população, essas 2, né, nesse primeiro momento, a eficácia, a diferenciação, a escolha, por exemplo, do paciente, se ele tem as 2 opções, se ele cabe a ele escolher, se são vocês profissionais da saúde que repassam isso para o paciente ao ser chamado para tomar a vacina, fazendo parte do grupo prioritário, como é que a gente poderia também pontuar isso? Na realidade, Denise, as pessoas, a partir da hora que são chamadas, elas, por enquanto, devido à escassez das vacinas, eles não vão ter essa escolha, né? Ou eles vão tomar a Coronavac ou vão tomar a da Oxford, né? Essas 2 vacinas, Denise, a diferenciação entre uma e outra é o quê?
A eficácia delas são praticamente iguais, são em torno de, a partir da hora que você toma a segunda dose, deixando bem claro, né? Você toma uma primeira dose, você tem um prazo, né, para fazer essa imunidade desse teu corpinho, e a partir disso, Denise, você toma a segunda dose. Quando você toma a segunda dose, você tem um prazo de 15 a 20 dias para você estar protegido. Então a população tem que entender muito isso, né? A Coronavac, Denise, o intervalo para você, né, de tomar a primeira vacina para fazer a segunda é de 2 a 4 semanas. Né? Então é um intervalo bom, é um intervalo rápido, que a gente consegue administrar legal. A da Oxford, Denise, ela tem um intervalo de 8 semanas, né, para fazer a segunda dose. 2 meses. 2 meses praticamente, né, essa eficácia. E nesse período, às vezes, tu pode perder o paciente, né? Então isso é muito complicado daí, né? As duas têm uma vantagem muito grande, Denise. O armazenamento delas, Denise, são fáceis. E nós temos esse armazenamento eficaz para essas duas doses, para essas duas vacinas, perdão, né? Então, todas as salas de vacina do Brasil têm essa condição, tem esse refrigerador que é adequado para armazenar essas duas vacinas, tá? E que por isso eu tenho uma confiança tremenda que vai dar certo. Em relação à escolha, Denise, não tem, por causa pela inexistência da vacina, tá? Exemplo, assim, eu chamo a Denise para tomar a vacina, a Denise só vai ter aquela opção, porque por enquanto nós só temos essa opção. Então, ou nós temos da Coronavac, ou nós temos da Oxford. Foi difícil a Blumenau recebeu, que é um município maior, recebeu as duas vacinas, mas a população, por enquanto, não tem essa opção de receber. Né? E deixando bem claro também, Denise, que a reação, tá? Eu tomei a vacina da Oxford, deu uma dor local, mas pode tomar a vacina da Coronavac e também pode dar uma dor local. Mas a grande maioria não tem reação nenhuma das duas vacinas. Doutora Ivonete, por que aplicar no braço a vacina contra a Covid-19? Na realidade, Denise, não é padrão, tá? Né? Porque a gente fez treinamento pelo Ministério e coloca, tá? Que pode aplicar no deltoide, que seria os 2 braços, mas pode aplicar no vasto lateral da coxa, pode aplicar no rostete, que seria nessa região. Por que no braço, Denise? Normalmente, você deve ter acompanhado que eles fizeram muito aquele drive-thru. Então, né, a pessoa está sentadinha, né? Normalmente o idoso está sentadinho no carro, então a primeira opção vai ser o braço, mas não necessariamente ela deve ser no braço realmente. Em meio a tudo que estamos vivendo também surgem muitas verdades, muitas mentiras que parecem ser verdades, as chamadas fake news, e muito mais difícil de combater essas desinformações quando as pessoas parecem que não querem ouvir o outro lado ou não querem em busca da verdade. Está difícil para vocês profissionais, para vocês que muitas vezes dão a vida ali no ambiente de trabalho, às vezes se depararem com tantas informações desencontradas, tantas mentiras em meio às verdades, né? Tantas mentiras, né, Denise? Mas eu sempre coloco muito isso, principalmente quando, né, a pessoa com uma idade um pouco mais avançada, ela é um pouco mais resistente. Eu coloco assim, vamos lembrar, há 10, 15 anos atrás, quando veio a vacina da gripe, do H1N1, vocês falaram isso para nós, eu ouvia isso, que a gente queria matar vocês, que o governo queria pegar o salário de vocês e tal. Hoje vocês estão aqui tomando a vacina dessa nova doença que a gente tem, por causa que vocês tiveram essa proteção. Então eles aceitam, Denise. Né? Eu acho que tudo a gente tem que conversar e conversar de uma maneira para eles entenderem. Não adianta eu querer falar com eles, Denise, numa fala extremamente complicada e difícil, eles não vão entender realmente, né? Então a gente consegue, né? Consegue realmente mudar um pouquinho essa ideia, né? Mas assim, Denise, em relação a fake news, eu vou tomar a vacina da Oxford, eu vou virar um extraterrestre, né? Porque vai acontecer isso. Eu vou tomar a vacina da Oxford, da Coronavac, eu vou virar um jacaré. É tudo mentira isso, Denise. A população tem que entender que em nenhum momento, nenhuma dessas vacinas utilizam a prática genética, tá? O DNA dessa vacina. Eles utilizam, que faz parte da nossa genética, o RNA dessa vacina. Né? Então é totalmente diferente. Eu não sei de onde que eles tiram essas ideias, Denise, de fazer, em vez de
alimentar para essa população de fazer essa vacina, que é extremamente importante, que é necessário, eles praticam a ideia de criar pânico, Denise, né? E não é dessa maneira que funciona, né? Doutora Ivonete, o outro lado da história também nós acompanhamos, o mundo acompanhou infelizmente situações pontuais, mas que aconteceram, que foram verdades. Profissionais da área da saúde, enfermeiras, profissionais da área da saúde que não cumpriram ali o seu juramento, não ficaram ali dispostas a salvar uma vida ao momento que foram aplicar a vacina e acabaram fazendo coisas erradas, comportamentos errados. Mas a gente tem que pontuar aqui, né, doutora Ivonete, que são casos muito pontuais que a polícia está agora acompanhando e que isso não é uma regra e sim é uma grande exceção em meio a tantos outros profissionais que merecem sim os nossos aplausos. Denise, eu até suspiro, sabe? Porque para mim eu nunca tinha ouvido isso. Tá? Olha, pela experiência que eu tenho de enfermagem há mais de 27 anos, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Vacina de vento, nunca. Tá? Para mim, Denise, eu como profissional, esses profissionais não devem nunca mais retornar à atividade, tá, da área da saúde. Atividade porque eles quebraram o juramento e principalmente eles não tiveram ética, Denise. Não tiveram ética. Como é que eu vou mentir para uma pessoa de idade ou para um profissional de saúde que eu vou fazer administrar uma vacina em você e não estou fazendo? Tá? É a mesma coisa, Denise, que eu pegar um profissional de uma UTI, nossa grave, ele precisa de umas medicações de um certo horário, eu vou lá checar no prontuário dizendo, né, editar no computador, dizendo que eu fiz aquela medicação e eu não fiz. Essa pessoa pode estar sujeita a vir a óbito, Denise. Tá? Então isso para mim é muito sério, é muito grave. Eu nunca tinha visto falar nisso. Eu fiquei muito triste, Denise, e eu fiquei também envergonhada pela minha categoria, né, de profissionais fazendo esse tipo de coisa, sabe? E assim, né, Denise, eu formei tantos alunos na área da saúde que eu sempre coloco isso muito sério para eles. Não faça para os outros se você não quer fazer para si mesma, né? Então não é dessa maneira. Mas para mim foi muito triste essa situação, Denise. Doutora Ivonete, o que aprendemos ao longo deste primeiro ano da Covid-19? Denise, assim, primeiro, eu tenho certeza que a gente aprendeu a ser um pouco mais maleável, tá, em relação à tua vida, em relação ao teu entendimento com a tua saúde, em relação ao teu entendimento com a outra pessoa do seu lado. Eu aprendi muito isso, sabe? Né? Então, na realidade, eu sempre fui muito assim, né? Mas com isso reforçou mais essa situação ainda. E aprendemos também, Denise, que você tem que confiar na ciência. Você tem que confiar nesses profissionais que estão ali estudando, Denise, que estão ali, né? Eles só fazem isso para o bem da população. Né? Então, esse negacionismo em relação à ciência é muito sério, é muito, para mim machucou muito também, Denise, que tu sabe que eu estudei muito nessa minha vida, gosto muito de continuar a ler, ainda de estudar, e esse negacionismo para mim foi muito sério, foi muito complicado. Em épocas de H1N1, a gripe, nós sempre falamos sobre a etiqueta da tosse. E agora, qual é a etiqueta da Covid-19? Continua, Denise, porque quer queira, quer não, a Covid-19 é um vírus respiratório, né? Então, ele vai ter que continuar, né? Então, a higienização das mãos, o uso de máscara, o afastamento dessas pessoas, né, em torno de 1,5 metro, tá? Espirrar com o cotovelo, a lavagem das mãos é extremamente importante. Então, deixando bem claro, Denise, que as pessoas não podem esquecer que essa etiqueta da tosse continua, porque o Covid-19 é um vírus respiratório também, Denise, né? Então eles precisam saber que isso vai ficar para o resto das nossas vidas. Essa etiqueta da tosse vai ficar para o resto da nossa vida. Quer queira, quer não, Denise, o corona, tá? Ele é um vírus que nós já temos há mais de 40 anos a nível de mundo. O H1N1 é um corona, o Covid é um corona, mas são mutações que eles fazem e que vai aparecendo essas novas doenças. Por isso que se fala um novo coronavírus. Isso mesmo, né? Por isso que se fala dele, porque ele é novo. Ele foi descoberto em 2019, ele é novo pelas mutações que ele fez, né? Então, assim, Denise, eu creio que a ciência está ali para nos auxiliar e eu também tenho certeza que a vacina da Covid chegou e vai ser a mesma coisa da gripe, Denise.
nós vamos ter que tomar praticamente todo ano, porque todo ano ele está fazendo transformações, todo ano ele está fazendo mutações. E Denise, eu recebo do Butantan muito material informativo e eles estão fazendo agora, Denise, já, está a nível de estudos ainda, a vacina do H1N1 com a vacina da Covid. Então vai ficar as duas daí. Olha que coisa, que maravilha dessa ciência nossa, que maravilha esses estudos, né? Então eu tenho quase certeza, não vou dizer, né, Denise, datas e coisa, que não sei se o ano que vem, mas eu tenho certeza que a partir disso, que o Butantan entrou nessa guerra contra essa doença, nós praticamente vamos ter as duas juntas, né? E a ciência já mostrou que é capaz, né? A ciência. Nesse curto espaço de tempo, já colocando tantas opções de vacinas, mundo afora, para de fato realmente combater a Covid-19. Extremamente importante a sua colocação, Denise, porque a gente conversa com o pessoal, né, um pouco mais antigo, mas para fazer as outras vacinas levava de 10 anos, levava em 15 anos. Eu repasso para eles, mas a tecnologia, a informação, o estudo estão aí para nós cada vez ser melhor, né? Então, se nós fizemos essa vacina em 2 anos, é porque nós temos essa qualidade, nós temos essa expertise, né, Denise, para fazer essas vacinas, né? Doutora Ivonete, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Por favor, volte mais vezes. A porta sempre está aberta aqui do nosso estúdio para te receber e poder aprender muito nessa conversa, tá bom? Obrigada. Obrigada, Denise. A gente que agradece sempre. Pode contar comigo para tudo, tá bom? É isso aí. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Entramos na terceira parte aqui, no terceiro e último bloco do nosso programa Mulheres. Rapidinho. Eu volto já.